1925, junho. O que é fundar um banco em comparação com fundar um banco? Este é o caminho. Não com violência contra o sistema, mas com elegância graças ao sistema. Em apenas 3 dias fundo o Banco Angola e Metrópole, graças à falsificação de vários documentos. Logo depois compro quintas, uma frota de táxis, um palacete, automóveis e joias, muitas, para a minha mulher. Ainda tentei comprar o Diário de Notícias, mas a minha megalomania materialista foi o sonho louco de conquistar o Banco de Portugal. Ainda consegui comprar 10.000 ações. Quantas? São necessárias 45.000 ações para a maioria absoluta? Nada feito. Mas os Vascos, como também ficaram conhecidas as notas, circularam livremente por Portugal durante 9 meses. Comprando, emprestando, investindo. Dinheiro era o que não faltava. E tudo sem que os peritos detectassem qualquer irregularidade, apesar dos crescentes rumores de que as notas eram falsas. O Banco de Portugal chegou mesmo a publicar uma notícia nos jornais, atestando, confirmando que as notas de 500 escudos eram verdadeiras. Assim que li esta notícia, percebi que estava na altura exata para proceder ao pedido da segunda entrega de notas. E entre junho e novembro de 1925, chega finalmente a segunda remessa de notas, que chega mais uma vez graças à via diplomática. Esse era o problema. Eram demasiado novas. Tínhamos que lhes dar um aspecto usado, gasto. E para além de mergulharmos 1980 contos em água e limão na banheira da casa de banho do meu escritório, ainda tivemos de dar longos passeios sobre elas numa quinta ali em Loures. Bom, mas o resultado foi uma ligeira alteração na cor. Contrariamente àquilo que estávamos à espera, ficaram conhecidas como as notas camarão. Desde o início da operação que decidimos organizar as notas fora da ordem sequencial. Mas conseguimos chamar a atenção quando descobrimos que, afinal, o Banco de Portugal as deixava sempre por ordem sequencial. Os boatos não paravam. As pessoas gritavam: as notas de 500 escudos são falsas! E tentavam trocá-las e gastá-las o mais rápido possível. E os jornalistas começaram a investigar. O jornal O Século tornou-se um denunciante constante da vida de luxo que levava com a minha mulher. O que, associado à descoberta por um funcionário do Banco de Portugal no Porto de duas notas com o mesmo número de série, levou a uma inspeção à sede do Angola e Metrópole, onde foram descobertas algumas malas cheias de notas vindas de Londres via mala diplomática. Em 6.000 notas conferidas foram descobertas 4 duplicadas. 5 de dezembro. O jornal O Século levanta o véu da quase inacreditável burla e tudo é desvendado. O que há? Milhares de contos em notas falsas! O Banco dos Ladrões! Um tenebroso plano do Angola e Metrópole! 6 de dezembro. Regresso de Angola, depois de grandes investimentos e projetos. E sou preso, assim como a maioria dos meus colaboradores. Se podia ter fugido? Claro. Mas nunca fui homem para fugir do perigo.
E se bem se recordam, foi sempre na prisão que tive as melhores ideias da minha vida. 26 de dezembro. O Banco de Portugal tenta retirar de circulação todas as notas de 500 escudos que consegue, num total de 715.570 notas. Mais 115.000 do que as 600.000 que tinha colocado legalmente em circulação em 1924. Nesse momento, parecia que a economia portuguesa ia desmoronar-se. 1928, 31 de maio, 23 horas. Na prisão tento o suicídio com Belladonna. Depois de 10 dias em coma e de uma recuperação quase inacreditável, converto-me ao protestantismo e decido abdicar de um advogado de defesa. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Confesso ter acusado injustamente a administração do Banco de Portugal, sendo o crime só da minha responsabilidade. Todos os outros devem ser julgados como meus colaboradores inocentes, ignorantes da burla, vítimas dos meus meios enganatórios. (1930, 6 de maio). Depois de 5 anos e 5 horas de julgamento, 25.000 páginas de processo, que podem ver tão bem preservado na sala ao lado, e depois de 20 sessões no Tribunal de Santa Clara, em Lisboa, sou acusado do crime de traição à pátria, uso de documentos falsos, exercício ilegal de profissão, burla por cheques até à falsificação e uso de cartas e contratos falsos. Condenado a 20 anos de prisão, assim como os 7 inocentes acusados de meus cúmplices. Algumas destas pessoas limitaram-se apenas a transportar malas. Venceu a tese da acusação. O Angola em metrópole passava a ser um crime de muitos. O crime de um só transformaria os autos num processo corriqueiro e sem estadão. Mas não houve cúmplices. Só colaboração honesta. Todos os intervenientes documentaram a sua participação por acreditarem piamente estar a trabalhar para o Estado português. Eu também deixei tudo registado e documentado para que a polícia tivesse o mínimo de trabalho na investigação, como se viu esta tarde. Este foi o crime de um só homem. Fui só eu a máquina do Angola em metrópole. Do Angola metrópole, como também lhe chamava. (1931)